Parece que a apresentação começou. Vamos escutar. Vamos voltar um pouco no tempo. Na época em que o Império Eldiano governava o mundo com o poder dos titãs. Desde a sua criação com Ymira ancestral até os dias de hoje, os titãs ceifaram as vidas de 3 vezes mais pessoas do que toda a população que está viva atualmente. Graças aos titãs, quantos povos e culturas foram extintos? A única história que a humanidade conhecia era a violência do Império Eldiano. E então, quando não havia mais inimigos para dizimar, o Império de Eldia se voltou contra seus semelhantes. O que deu início à Grande Guerra Titã. E em meio a essa situação, um cidadão de Marley viu uma breve abertura para a vitória. O nome dele era Elos, o herói. O Império Eldiano foi enganado graças à forma inteligente como ele manipulou as informações que possuía. E foi assim, de mãos dadas com a família Tybur, que o nosso herói conseguiu expulsar o terrível Rei Fritz para aquela ilha chamada de Parades. Porém, mesmo exilado em Parades, o Rei Fritz era uma ameaça poderosa. 10 milhões de titãs naquela ilha aguardam o momento certo para dominar o resto do mundo. A sorte é a única razão pela qual não estamos sob domínio dos titãs novamente. Para eliminar essa ameaça, nossa terra, Marley, enviou 4 titãs para a ilha de Parades. Mas eles foram vencidos. Ou seja, a grande mancha da história da humanidade, o Império Eldiano, continua mais vivo que nunca. Foi por isso que vocês destruíram a muralha, não foi? O objetivo de vocês era salvar todo mundo, não era? Mas o que tá acontecendo? Por que o Sr. Brown tá tão assustado? Será? Pois bem, até agora a história que eu contei é de conhecimento geral. No entanto, a verdade é um pouco diferente. E agora, o que eu vou revelar são memórias herdadas pelo Titã Martelo de Guerra há gerações. E essa é a verdade que temos escondido do público esse tempo todo. Quem acabou com a Grande Guerra Titã não foram os Tybur nem o guerreiro Elos. O responsável por encerrar a guerra e por salvar o mundo todo foi o próprio Rei Fritz. O rei lamentava a história violenta do Império Eldiano e já estava cansado de tanto lutar. Acima de tudo, ele se ressentia por causa do sofrimento causado a Marley. E então, quando enfim herdou o Titã original, o Rei Fritz bolou um plano junto à família Tybur para a ascensão de um herói de Marley. O nome dele, Elos. Depois de tudo pronto, o rei se exilou e levou consigo o maior número de Eldianos possível. O Rei Fritz fez um juramento de abstinência de guerra. Assim, sua vontade seria herdada por seus descendentes. Ou seja, a única coisa que mantém nosso mundo exatamente como ele é o desejo de paz do terrível Rei Carl Fritz. Ele não queria nada além de paz. E se Marley decidisse que seria melhor tomar para si o Titã original e sua própria vida, ele aceitaria. Contudo, deixem que eu vivencie o meu próprio paraíso, longe de conflitos, atrás dessas muralhas, até o dia de pagar pelos meus pecados chegar. É somente isso que eu desejo que permitam. Esse foi o último pedido do Rei Fritz. Isso mesmo. Em troca da segurança de todos, a família Tybur juntou as suas forças com o terrível Rei Carl Fritz e entregou os Eldianos para Marley. A família Tybur traiu seus semelhantes e desde então tem ostentado uma honra falsa. O motivo de eu estar aqui hoje, fazendo parte desse teatro todo, é porque eu tenho conhecimento da situação perigosa em que o mundo se encontra. O Rei Carl Fritz, com os poderes do Titã original, construiu as 3 muralhas. Essas muralhas são formadas por dezenas de milhares de titãs colossais, que funcionam como escudo e mantêm a paz. Porém, recentemente houve uma comoção na ilha de Parades. A paz do Rei Fritz está ameaçada, porque o poder do Titã original foi roubado por alguém.
Mais uma vez o nosso mundo está ameaçado. Alguém se rebela contra a paz. E o nome dele é Eren Yeager. Você me enganou. Eu acreditei e confiei em você. Mas você me enganou. Olha, Falco, foi mal. Mas eu precisava da sua ajuda. As cartas que enviei por você. O que era aquilo? Aquelas cartas não eram para minha família. Eram para os meus amigos. Não. Seus amigos? A ameaça da Ilha de Parades é a debandada de milhões de titãs colossais. O estrondo da Terra. Como eu disse anteriormente, o juramento de abstinência de guerra impede que os herdeiros do rei usem o poder do titã original. Mas, no entanto, Eren Yeager, o atual possuidor do titã original, é capaz de usar esse poder como ele bem entender. Se o estrondo da Terra for posto em prática, não vai haver nada que possamos fazer para impedir. A humanidade não poderá fazer nada além de correr em direção à própria morte. Todas as civilizações e suas terras serão literalmente pisoteadas até não sobrar mais nada. É exatamente isso. O Willy Tybur tem toda a razão. Eu sou o vilão da história. Vou acabar destruindo o mundo todo. Só que para mim, vocês não são muito diferentes. Vocês eram muito novos. O que vocês podiam fazer? Não é, Rainer? Sei o quanto. Você tem sofrido esse tempo todo. Não! Você está enganado, Eren! Naquele dia, quando Marcel foi comido, a Anne e o Bertold quiseram encerrar a missão. Mas eu os forcei a continuar. Eren, eu só queria uma coisa naquela hora. Eu só queria ser um herói. Foi minha culpa. Naquele dia, sua mãe foi comida por um titã por minha culpa! Eu desejo mais do que qualquer um que os Eldianos sejam apagados da face da Terra. Então eu peço, venham! Vamos construir um futuro juntos! Unam-se a mim e vamos trabalhar todos juntos! É como eu pensei. Eu sou igual a você. Eu peço que agora unam-se a mim na guerra contra a Ilha de Parades e seus demônios! E eu, a partir do dia de hoje, como representante do governo de Marley, proclamo... Eu vou continuar seguindo em frente. Até destruir meus inimigos.